Para você que ainda está engatinhando no mundo dos investimentos e não quer correr tanto risco com o seu dinheiro, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode sim ter uma boa rentabilidade na sua carteira, mesmo sem correr risco de renda variável. E mesmo você que já investe em renda variável, deveria assistir esse vídeo, porque eu sei que muita gente fica só no basicão de renda fixa e com isso deixa de ganhar dinheiro. Hello, investidores! O vídeo de hoje é fundamental para você que deixa dinheiro parado na conta, deixa dinheiro na poupança ou fica só nos CDBs de liquidez diária. Chegou a hora de mudar isso, porque você pode sim melhorar muito a rentabilidade da sua carteira, mesmo sem correr muito mais risco. Primeiro, um recadinho para quem ainda está na poupança. Seja porque acredita que ela é o investimento mais seguro que nós temos, ou porque ela é isenta de imposto de renda, ou porque acha mais simples na hora de resgatar. Os CDBs de liquidez diária fazem exatamente o mesmo papel, porém com mais vantagem. Tanto na poupança quanto no CDB, você está emprestando seu dinheiro a um banco. Se a gente pegar então a poupança ou o CDB de um mesmo banco, você está correndo exatamente o mesmo risco. É a mesma segurança para ambos e os dois tipos de investimento possuem garantia do FGC. Nos dois tipos de investimento, você poderá resgatar o seu dinheiro em qualquer dia útil e com facilidade. Mas a rentabilidade do CDB vai ser muito provavelmente maior do que a da poupança, mesmo a poupança sendo isenta de imposto de renda. Isso significa que com a rentabilidade do CDB, mesmo descontando o imposto de renda, que pode ir de 15% a 22,5% sobre o lucro, ainda assim é muito provável que o CDB renda mais. Uma outra opção similar é o Tesouro Selic. Nesse caso, você estará emprestando dinheiro ao governo via Tesouro Nacional. E talvez você possa pensar que emprestar dinheiro para o governo é altamente arriscado, mas na verdade os investimentos do Tesouro Direto são considerados os investimentos mais seguros do Brasil, mais do que poupança e mais do que CDBs. Então, se você tem dinheiro na poupança, o primeiro passo seria avançar para uma dessas duas opções, Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária, para que você consiga uma rentabilidade um pouco melhor. E ainda assim, mantenha a liquidez, você podendo resgatar a qualquer momento, e uma segurança, já que os CDBs você tem a proteção do FGC, e escolha principalmente bancos confiáveis para aplicar esse CDB, porque quando você está emprestando dinheiro a um banco, o risco é dele não te pagar. Ou seja, se você escolhe um banco confiável, a chance diminui. Ou também o Tesouro Selic, onde você está emprestando dinheiro para o governo, e é considerado o investimento mais seguro do país. Afinal, o governo é o único que tem capacidade de imprimir mais papel moeda para te pagar. Ainda que, claro, essa impressão de dinheiro possa gerar inflação. Agora, claro que é bem melhor ter dinheiro na poupança do que ter dinheiro parado na conta, ou pior, não ter dinheiro. Mas você não deveria prender toda a sua carteira, o seu dinheiro, em investimentos com alta liquidez. Afinal, quando você abre mão de conseguir resgatar esse dinheiro rapidamente, em contrapartida, você consegue títulos com maior rentabilidade. Para reserva de emergência, reserva de oportunidades e objetivos de curtíssimo prazo, não tem como fugir. A sua prioridade para esses objetivos aqui vai ser sempre liquidez, poder resgatar a qualquer momento, e segurança, ou seja, não assumir muito risco. A rentabilidade ela fica em terceiro plano, apenas como um critério de desempate se for o caso. Mas para objetivos de prazos mais longos e até pensando na sua liberdade financeira, na sua aposentadoria, faz sentido ter parte da sua carteira um dinheiro preso por mais tempo, porém que te renda mais. E para isso nós podemos recorrer aos CDBs de vencimento mais longo, LCIs, LCAs, letras de câmbio, títulos do tesouro pré-fixado ou híbrido e entre outras aplicações de renda fixa. E é sobre cada um deles que nós vamos falar aqui. Mas antes de partir para cada investimento de renda fixa em si, a gente precisa relembrar que na renda fixa nós temos 3 tipos de rentabilidade. E qualquer tipo de investimento de renda fixa pode oferecer qualquer uma dessas rentabilidades. Então, os títulos podem ser pós-fixados, atrelados a CDI ou Selic. Então, sempre que você vê lá 100% CDI, 110% CDI,
A gente está falando de títulos pós-fixados. Nós temos os pré-fixados, onde a rentabilidade é fixa e contratada no momento da aplicação. Então, se você vê um título lá que está pagando 15% ao ano, é um título pré-fixado. E nós temos os títulos híbridos, que geralmente rendem CDI mais alguma coisa ou inflação mais alguma coisa. Então, é híbrido porque mistura pós-fixado, CDI ou inflação, mais uma parte pré-fixada, que é, por exemplo, 5, 6, 7, 8, 10%. E quando a gente fala de Brasil, um país que historicamente tem taxa de juros alta, ou seja, Selic e CDI altos, crescentes, e a gente tem uma inflação elevada também, claro que a depender do seu perfil, dos seus objetivos, vai fazer sentido um percentual para cada, mas, de uma forma geral, os títulos pós-fixados e híbridos atrelados à inflação também vão te proteger ali contra essa alta de taxa de juros e alta da inflação. O que, na minha visão, se tornam títulos imprescindíveis na carteira de qualquer brasileiro. Mas claro que o peso que eles vão ter na sua carteira vai depender de uma série de fatores. Já os títulos pré-fixados, eles são tipos de títulos mais arriscados, pelo fato justamente que você contrata uma rentabilidade e ela vai ser fixa ao longo do tempo até o vencimento do seu título. Entretanto, vamos supor que você contrata um título com uma rentabilidade de 10% ao ano. Só que a Selic continua subindo e vai para 15%. Você está deixando de ganhar 5% porque você fixou a sua rentabilidade nos 10%. E aí, por exemplo, se a inflação passa dos 10% ao ano, como aconteceu em 2021, você, além de estar perdendo 5% lá no Tesouro Selic, por exemplo, que rende CDI, Selic, o seu título pré-fixado ainda não vai estar nem batendo a inflação. Por isso, títulos pré-fixados, eles fazem sentido sim, mas dentro de uma estratégia programada. Você precisa entender o momento certo para comprar títulos pré-fixados. Então, antes de eu começar a falar sobre cada investimento de renda fixa individualmente, deixa seu like aqui, não custa nada, vai me ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas, para que essas pessoas saiam de uma vez por todas da poupança, parem de deixar dinheiro lá na conta rendendo nada, ou mesmo se interessem para começar a investir e aí comecem a poupar dinheiro. Então, beleza, vamos começar falando dos CDBs. A maioria fica ali nos CDBs de liquidez diária, onde você consegue resgatar a qualquer momento e que fazem sentido para muitos objetivos, como eu falei. Se você está falando de uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, objetivos que vão acontecer daqui 3, 6 meses ou um ano, por exemplo, pode fazer sentido sim você deixar esse dinheiro com liquidez. Só que muita gente não sabe que também existem CDBs com o mesmo risco, a mesma segurança, mas que te pagam mais exatamente pelo fato de você deixar esse dinheiro aplicado por mais tempo. Então, existem CDBs com diversos prazos de vencimento. Então, aquele dinheiro que você não precisa no curto prazo, não faz sentido você deixar ele em um CDB de liquidez diária, tendo a opção que tem a mesma segurança, só que pelo fato de você abrir mão de resgatar ele a qualquer momento, você consegue mais rentabilidade. Como eu falei, os CDBs são títulos de emissão bancária. Então, você está emprestando seu dinheiro a um banco e tem garantia do FGC. Então, se você pega 2 CDBs do mesmo banco, você está correndo o mesmo risco porque é a mesma instituição que está emitindo, é a mesma instituição que você está emprestando seu dinheiro. Só que quando você tem liquidez diária, você vai ter uma rentabilidade menor porque a qualquer momento você pode querer resgatar. E aí o banco fica sem esse seu dinheiro. Agora, se você combina com o banco, entre aspas, que você vai deixar esse dinheiro por mais tempo, ele sabe que pode trabalhar por 1 ano, 2 anos, 3 anos esse dinheiro sem você resgatar. E, portanto, ele te oferece uma rentabilidade melhor para que você aceite deixar esse dinheiro por mais tempo. É importante lembrar que, por exemplo, se você está investindo através do Banco Inter, na plataforma de investimentos do Banco Inter, só que você vê lá um CDB do Banco BMG. Quem está te devendo é o BMG. Então, é sempre o emissor do título e não a instituição na qual está sendo intermediária
no processo da aplicação. E é importante, inclusive, lembrar que os 250 mil por CPF por instituição é válida por emissor. Então, se você aplica através do Inter em vários investimentos do BMG, é o BMG que é o seu devedor e é o somatório dessas aplicações do BMG, não importa se você investe pela Rico, pelo BTG, pelo Inter, enfim, não importa qual a plataforma, importa o emissor na hora de contabilizar o total que você tem investido por instituição. Segundo tipo de investimento que nós vamos falar são as LCIs e LCAs. Assim como os CDBs são títulos de emissão bancária, então você está emprestando seu dinheiro para o banco, mas a diferença entre eles é o propósito de captação. O dinheiro aplicado em CDBs é usado pelos bancos para fazer empréstimos pessoais, empréstimos empresariais, utilizar esse dinheiro para cheques especiais, entre outros tipos de empréstimo. Já as LCIs e LCAs têm um propósito específico de captar dinheiro para o setor imobiliário, no caso das LCIs, e para o setor do agronegócio, no caso das LCAs. Então, LCI quer dizer letra de crédito imobiliário e LCA, letra de crédito do agronegócio. Como essa captação é feita para setores essenciais da economia, imobiliário e agronegócio, essas aplicações das LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda. Por serem títulos de emissão bancária, possuem também garantia do FGC. Agora, um erro que eu vejo muita gente cometendo é o seguinte: pela falta de conhecimento do que é uma LCI e LCA, do que é um CDB, de tributos e impostos pagos em cada um deles, muita gente, ao entrar no aplicativo da corretora, bate o olho na rentabilidade de uma LCI e LCA e vê lá, por exemplo, 95% CDI. E vê um CDB para o mesmo prazo a 110% do CDI, por exemplo. Se você não entende que as LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda, você tende a pensar que a rentabilidade do CDB está bem melhor. Só que o que a gente precisa analisar é que o cálculo para a gente entender qual deles está valendo mais a pena tem que levar em consideração que a LCI já é líquida de imposto e o CDB ainda vai ter a tributação. Então, eu vou dar um exemplo aqui na prática para vocês entenderem esse cálculo. Vamos supor que a gente encontre um CDB que está rendendo 110% CDI e uma LCI que está rendendo 95%. Vale lembrar que para a gente comparar aplicações, a gente não pode simplesmente comparar a rentabilidade. A gente tem que avaliar o risco também e a liquidez. Então, a gente vai considerar que tanto o CDB quanto a LCI foram emitidos pelo mesmo banco para que eles possuam o mesmo risco e também que eles tenham o mesmo prazo de vencimento, ou seja, a mesma liquidez. Porque aí sim a gente pode olhar exclusivamente para a rentabilidade. Porque se esses investimentos, eles às vezes são de bancos totalmente distintos, um é muito mais arriscado do que o outro, é óbvio que o que é mais arriscado tende a pagar mais, independente de ser CDB, ou LCI, ou LCA. Aí beleza. Vamos supor que os dois são para um prazo de vencimento de mais de 2 anos. Se é mais de 2 anos, a gente tem a alíquota mínima do imposto de renda, que é de 15%. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar esse 110% CDI por 1 menos 0,15, que é a alíquota de imposto, tá? Então, 15% é igual a 0,15, então a gente faz 1 menos 0,15. Isso daqui vai dar 110% vezes 0,85. Isso seria o equivalente a 93,5% do CDI. Esse sim é o valor líquido de imposto, que aí sim a gente pode comparar com a LCI e entender que a LCI está valendo mais a pena. Isso porque a gente considerou a menor alíquota de imposto de renda. Se fosse mais do que isso, por exemplo, 22,5%, que é a maior, a gente ainda teria uma rentabilidade ainda mais baixa aqui do CDB. E muitas das vezes, claro, nem sempre, as LCIs e LCAs vão ter, às vezes, retornos um pouco maiores do que os CDBs, se tornando também uma boa opção com garantia do FGC para você aumentar a rentabilidade da sua carteira. A grande questão é que o vencimento mínimo delas
em 2024 passou a ser de 9 meses. Então você não vai encontrar LCIs e LCAs com prazos abaixo desses 9 meses de vencimento. Ou seja, elas não servem para objetivos de curtíssimo prazo. Uma outra opção menos falada são as letras de câmbio, que são parecidas com os CDBs, LCIs e LCAs, mas os CDBs, LCIs e LCAs são exclusividade de emissão bancária, só podem ser remetidas por bancos. Já as letras de câmbio são emitidas por instituições financeiras. Tanto os bancos quanto as financeiras são reguladas pelo Banco Central e pela CVM. Porém, as financeiras não possuem uma rede de agências e conta corrente. Então, geralmente, por serem instituições um pouco menores, são também um pouco mais arriscadas, mas também contam com a proteção do FGC. Só que, geralmente, elas possuem um investimento mínimo maior, geralmente começando ali na casa dos R$1.000, mas podendo ser, inclusive, um valor maior do que esse. E os prazos de carência também são geralmente maiores, ou seja, você precisa ficar com o seu dinheiro sem resgatar também por mais tempo. Apesar do nome, não tem nada a ver com troca de moedas. É o mesmo conceito do CDB, só que ao invés de você estar emprestando para uma instituição bancária, você está emprestando para uma instituição financeira. Mas ela também é uma alternativa para você diversificar e melhorar a sua carteira. Já nos títulos do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro ao governo via Tesouro Nacional. Como não é emitido por uma instituição bancária ou financeira, não possui garantia do FGC. E nos títulos do Tesouro Direto, a gente tem marcação a mercado, especialmente falando dos títulos pré-fixados e híbridos. O título do Tesouro Selic tem uma marcação a mercado muito irrisória, que a gente pode até desconsiderar. Mas os pré-fixados e títulos atrelados à inflação do Tesouro possuem essa marcação a mercado. E se você ainda não sabe do que se trata, eu vou deixar um link na descrição de um vídeo onde eu explico mais sobre marcação a mercado. Mas de uma forma bem resumida, a marcação a mercado, ela acontece porque nos títulos do Tesouro, a gente tem uma relação inversamente proporcional entre a taxa que o título paga e o preço do título. Quando a taxa do título sobe, o preço do título cai. E quando a taxa do título cai, o preço do título sobe. Portanto, se você compra o título em um momento onde o seu preço está muito alto e decide vender em um momento onde o preço do título caiu, você vai tomar prejuízo. Inclusive, mesmo que você não venda, ao comprar esses títulos, lá na hora que você entra na corretora, você vai ver o efeito dessa marcação a mercado. Porque se você comprou aqui, onde a taxa estava baixa e o preço do título estava alto, e aí a taxa começou a subir e o preço do título começou a cair, você vai ver que você comprou ele mais caro e agora ele está mais barato e, portanto, a rentabilidade vai estar aparecendo lá na corretora como negativa. Só que você só vai ter essa rentabilidade negativa se você decidir vender nesse momento onde o preço do título caiu. Se você mantiver esse título até o vencimento dele, você vai receber exatamente a taxa contratada no momento da aplicação. Então, se você aplicou lá em IPCA mais 6,5%, significa que no vencimento você vai receber IPCA mais 6,5% de rentabilidade. Se você aplicou num título pré-fixado, onde a rentabilidade era de 12% ao ano, lá no vencimento você vai receber exatamente os 12% ao ano. Mas ao longo do prazo, você pode ver essa marcação acontecendo e o preço do título oscilando e você tendo, por vezes, uma rentabilidade negativa. Porém, você pode utilizar a marcação a mercado a seu favor para, inclusive, ganhar muito mais dinheiro. Porque se você compra o título no momento em que ele está bem barato e, de repente, as coisas começam a melhorar no país e a taxa de juros começa a cair, a taxa desses títulos vai começar a cair também e, portanto, o preço do título vai lá em cima. Aí você comprou aqui, barato, e vai ganhar nessa marcação a mercado alguns anos depois, vendendo ele muito mais caro. Para exemplificar isso na prática para vocês, eu vim aqui no site do Tesouro Direto e peguei o Tesouro IPCA mais 2035 e peguei o histórico dele aqui. A gente quer ver o histórico de preço e o histórico de taxa para vocês entenderem como que isso é inversamente proporcional.
Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, de 2016 até final de 2019, a taxa estava caindo. Isso significa que o preço tem que estar subindo nessa mesma época. E é exatamente isso que a gente vê, 2016 a 2019, o preço sendo inversamente proporcional à taxa. Isso significa, por exemplo, que quem comprou esse título aqui em 2016 por R$ 700, mais ou menos, lá em 2019 conseguiu vender esse título por 2027. Ou seja, conseguiu garantir uma boa rentabilidade usando a marcação a mercado a seu favor. Já nos outros investimentos que a gente comentou aqui, CDBs, LCIs, LCAs, letras de câmbio, não há essa marcação a mercado. O que você vai ver lá na sua corretora é o que chamamos de marcação na curva. Esses títulos anteriormente citados nunca vão estar negativos lá na sua corretora, justamente porque não existe esse efeito de marcação a mercado. Ou seja, para você começar a investir no tesouro, você tem que entender que existe esse efeito e que, por hora, por vezes, a sua rentabilidade pode ficar negativa, mas se você não vender, essa rentabilidade tende a voltar ao normal ao longo do tempo. E se você esperar até o vencimento, você vai receber exatamente a taxa que contratou no momento em que você fez a aplicação. E, inclusive, no Tesouro Direto, a gente tem diferentes títulos para diferentes objetivos. E além dos investimentos que eu citei, nós temos debêntures, CRIs, CRAs e outros tipos de aplicação de renda fixa, mas que são opções mais arriscadas, uma vez que não possuem proteção do FGC e nem são emitidos pelo Tesouro Nacional. E, portanto, passam a ser opções para quem aceita correr um pouco mais de risco. Eu citei aqui algumas opções, mas é importante frisar que numa carteira de investimento é fundamental que você diversifique o seu patrimônio. Não coloque todos os ovos em uma cesta só e aloque o seu capital pensando no seu perfil, no quanto você aceita assumir de risco, nos seus objetivos, para que, por exemplo, o seu dinheiro não fique ali todo com liquidez, sendo que uma parte dele poderia estar rendendo mais, porque alguns objetivos seus são para daqui 3, 4, 5, 10, 15 anos. E também na sua capacidade financeira. Então, quanto eu tenho para aportar, como eu posso dividir esse aporte. Então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e de me seguir lá no meu perfil do Instagram, onde eu falo mais sobre finanças e investimentos e te ajudo a começar a investir, mesmo que hoje você não saiba absolutamente nada sobre o assunto. Não importa se você não quer correr muito risco, se você tem um perfil mais conservador, eu te ajudo a construir uma carteira exatamente da forma que você está buscando. Tudo isso no primeiro mês, mesmo que você não tenha muito tempo e ainda zero de conhecimento. Então, se você quer saber mais sobre a mentoria, você pode me seguir lá no meu perfil, @BiancaNasFinanças, me mandar uma mensagem no direct ou clicar no link da minha bio. E eu também vou deixar o link aqui explicando um pouco mais sobre a mentoria, inclusive alguns depoimentos de mentorados aqui na descrição do vídeo. Então é isso e até mais!